Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos resolver agora a questão 8 da prova discursiva de matemática da FGV Rio de 2023. Tá legal? Então no site diz o seguinte: a figura P1 desenhada abaixo é chamada de segmento de parábola. É limitada por um arco de parábola e um segmento de reta perpendicular ao eixo de simetria da parábola. A altura tem 1 centímetro e a base tem 2 centímetros. Sobre o segmento de reta que une o vértice inferior esquerdo do segmento de reta ao vértice da parábola foi construído um segmento de parábola P2 semelhante a P1, como mostra a figura abaixo. Responda, item A. Qual é a razão entre as áreas de P1 e P2? Item B. Qual é a área da parte sombreada na figura abaixo? Observação. A área sombreada corresponde aos pontos P2 que não pertencem a P1. Bom, vamos lá. Para começo de conversa, se eu quero a razão entre a área de P1 e a área de P2, e uma vez que P1 e P2 são semelhantes, como diz o enunciado, então a gente tem que lembrar do seguinte: a razão entre áreas de figuras semelhantes é a razão de semelhança ao quadrado. Perfeito? E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a gente não tem como calcular a área desse segmento de parábola utilizando recursos da matemática elementar. A gente só consegue calcular essa área utilizando aí recursos de cálculo diferencial integral, que foge aí o escopo do que a gente está trabalhando aqui. Né? Não tem nem no edital da prova essa teoria. Né? Você não pode usar esse tipo de recurso na prova. E de fato a gente não precisa usar. Uma vez que ele fala que P1 e P2 são semelhantes, a gente pode utilizar esse fato de que a razão entre as áreas de figuras semelhantes é a razão de semelhança ao quadrado. Perfeito? Bom, dito isso, o que nós temos aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Então, uma das maneiras de achar a razão de semelhança é fazer a razão da altura desse segmento de parábola com a altura desse segmento de parábola, ou pegar a razão da base dessa parábola, desse segmento de parábola, com a base desse segmento de parábola. Então, o que acontece? Então, eu vou dizer que essa base aqui vale Bzinho, certo? O enunciado fala que esse segmento ele é perpendicular, né? Quer dizer, esse segmento é perpendicular ao eixo de simetria. Então, a gente tem que aqui vale 90 graus. Então, para eu achar a medida de Bzinho, basta então a gente aplicar o teorema de Pitágoras. Né? Então, vamos lá. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, o que a gente tem que b ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, b ao quadrado é igual a 2, logo o b vale raiz de 2, uma vez que o b não pode ser negativo, porque b é medida de segmento. Perfeito? Muito bem. Então, o que a gente tem? A gente tem que a razão entre a área de P1 sobre a área de P2 vai ser então o quê? Vai ser a base desse segmento de parábola, que é 2, sobre a base desse segmento de parábola, que é a raiz de 2, ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 4 sobre 2, que é igual a 2. Beleza? Então, a razão entre a área de P1 e a área de P2 é igual a 2. Então, com isso, achamos a resposta do item A. Beleza? Bom, agora vamos resolver o item B. No item B, o que ele quer? No item B, ele quer essa área que é a chorada, ou seja, a área desse segmento de parábola P2, tirando essa área aqui, que é a área da interseção entre eles dois. Então, o que eu vou fazer?
eu vou chamar essa região que a gente quer, a área dela de Azinho, a área da interseção de B e a área desse triângulo aqui de C. Beleza? E aí repara, A mais B é a área do segmento P2. Então, A mais B é a área do segmento de parábola P2. Certo? B mais C é a metade da área do segmento de parábola P1, concorda? Então, olha só. Então, B mais C é a área do segmento de parábola P1 sobre quem? Sobre 2. Só que pelo item A, o que a gente descobriu? A gente descobriu que a área de P1 é o dobro da área de P2. Então, se a área de P1 é o dobro da área de P2, a metade dela vai ser quem? Vai ser a própria área de P2, certo? Então, se A mais B é a área de P2 e B mais C é a área de P2, o que a gente conclui? A gente conclui, então, que A mais B é igual a B mais C. Então, essa área B, que é a interseção, vai embora. E aí, o que a gente tem? A gente tem, então, que a área que a gente quer, que é A, é igual a quem? É igual à área C. E o que é a área C? A área C é a área desse triângulo, de base 1 e altura 1. Então, a área A é, então, 1 vezes 1 sobre 2, ou seja, a área A, então, é 0,5, e aí como ele deu que é centímetro, isso aqui, então, é centímetros quadrados. Beleza? Tranquilo? Essa técnica aqui é muito utilizada naqueles problemas de você tem um quadrado, tem as rosáceas, ele cria a área da interseção. Então, resolver dessa forma, eu peguei essa ideia que eu lembro de questão que eu vi há muitos anos. Tá bom? Beleza? Para quem estranha, mas de onde é que veio essa ideia? Sempre tem alguma ideia de uma questão anterior. Tá legal? Beleza? Bom, gente, então olha só. Então, com isso, eu fecho, a gente mata a nossa questão, né, como eu falo todo final de vídeo, né? E com isso eu fecho também a resolução dessa prova da FGV Rio de 2023, da prova discursiva. Eu já havia feito aí a resolução da prova objetiva, então com isso agora eu fecho aí a resolução da prova discursiva. Espero mais uma vez que essas resoluções tenham ajudado vocês. Tá bom? Beleza? Então, queridos, muito obrigado aí e até a próxima. Um abraço.